Estou tentando sair. Uma gravação histórica. A música sinfônica de Aurélio Melo. O canto do madrigal Vox Populi. E os timbres da Orquestra Sinfônica de Teresina. DVD Missa de São Benedito. Já à venda na Tocaca e no Palácio da Música. Bom dia, amigos da Orquestra Sinfônica de Teresina. Estamos aqui para mais um Concertos Matinais na Orquestra Sinfônica de Teresina, agora nesse novo formato, né? Ao vivo pela internet, nesses tempos de pandemia e de pandemônios. Hoje a gente tem uma grata satisfação de ter aqui com a gente convidados muito especiais para falar sobre essa obra magnífica composta pelo maestro Aurélio Melo, a Missa de São Benedito. E eu queria dar as boas-vindas para nossos convidados, Padre Toni Batista. Muito bom dia, Padre Toni. Bom dia, meu filho. Para mim, a alegria é maior do que a sua. Tenho certeza, viu? Estar com vocês está cheio de beleza. Que bom. Nossa procuramos Gislene Daniele, participa da missa como solista. Olá, bom dia. Nosso maestro soberano Aurélio Melo. Bom dia, maestro. Bom dia a todos. Muito bom dia. Compositor, intérprete, pesquisador da cultura popular, além de ter aquela coleção de calças incríveis, né, Patrão? Nosso pai. Bom dia a todos. Luciano Klaus, Padre Toni Batista, Aurélio Melo e Gislene Daniele. É um grande prazer poder estar com vocês aqui. Bom, vamos
Vamos começar, então, a nossa jornada por essa obra sacra com o nosso primeiro canto da missa de São Benedito, que é o Kyrie. Na sequência, a gente volta com o padre Toninho, o Aurélio Melo, fazendo uma análise sobre essa obra. Tivemos o Kyrie, que é o primeiro canto desta obra. Mas, Aurélio, estão me ouvindo bem? Estou sim, estou ouvindo bem. Maestro, né? Maestro, conta para a gente um pouquinho, eu tenho que pedir muito a digitória ao Santo Benedito para construir essa peça. Como foi que surgiu essa ideia de compor uma obra sacra? Ok. Eu acho que, Luciano, que foi assim como uma espécie de um agradecimento, né? Eu sou uma pessoa muito ligada à religião, minha família é muito ligada à religião católica e tal. Então, essa aproximação sempre foi muito importante para mim. E como músico, eu achava que faltava realmente uma coisa, assim, uma composição que me colocasse, que mostrasse para todo esse meu lado realmente uma pessoa religiosa, de fé. E eu já compunha várias músicas, mas faltava uma nessa forma, que é a forma
de missa. E como a gente sempre teve ali a Igreja São Benedito como as primeiras experiências de juntar muita gente, muitos músicos. A gente juntava corais, banda de música, pequena orquestra, e aquilo com uma dificuldade muito grande, sem ensaio. E eu sempre dizia isso, e é uma verdade, eu dizia para as pessoas, olha, vamos fazer. Eu sei que não houve ensaio, mas vamos ter fé, vamos acreditar em São Benedito aqui, que essa passagem aqui vai dar certo e vai acontecer. E geralmente acontecia. Então, quando eu comecei a compor essa peça, eu sempre estudei assim. Quando eu estava estudando a sinfonia, eu estudava todas as maneiras de composição tal e tudo, mas fica muito para mim valendo quando você pratica. Então, eu tinha que compor uma sinfonia, e assim eu fiz. Quando eu comecei a estudar essa forma musical, a missa, aí eu fui compondo também, Então, quando eu estava compondo, que faltava, já tinha feito Glória, já tinha feito, me parece que o Benedito, faltava o título. E aí veio na hora. Não tem a melhor maneira de fazer esse agradecimento e gratidão a São Benedito, que sempre protegeu a gente ali naqueles concertos. Então, daí veio a concretização da missa de São Benedito. Eu fico muito feliz de ter colocado essa composição no meu currículo, tá certo? As pessoas... Sim. Mas, então a obra ela não veio completa de uma vez só. Você foi construindo ela aos poucos. Exatamente, E quanto tempo levou? Um ano? Como é que foi assim? Mais ou menos um ano, mais ou menos. Eu lembro que eu concluí os últimos movimentos aqui no Ceará, na Serra. Eu sempre tiro férias ali em Viçosa. E eu concluí, me parece que lá o Agnus Dei, compus o Benedicto, e me parece que estou lembrado, foram uns 3 movimentos que eu concluí lá em cima da serra. Foi um privilégio para mim, certo? Sim. Então, é isso, mais ou menos isso. Padre Tony, como é que o senhor vê essa relação aí? É muito próximo, sempre foi muito próximo da igreja com a arte, os temas sacros, religiosos, inspirando os artistas, né? O nosso amigo Paulo Libório costuma dizer, ai dos artistas se não fosse a igreja, né? É verdade. Então, nós temos ali, desde aquele período, vamos dizer, revolucionário para a arte, que foi o período do Renascimento, Michelangelo, todos aqueles grandes artistas, né? E depois entrando a música, o canto gregoriano, não é? Fale um pouquinho para a gente dessa relação e como o senhor, a sua visão pessoal, o seu sentimento pessoal com relação a essa combinação aí. Olha, meu filho, eu começaria pegando como gancho as palavras deste grande homem, do nosso maestro. O gancho para mim é ele hoje. Porque quando ele diz, por exemplo, que alguma coisa faltava, e ele foi ao essencial. Na nossa fé cristã católica, nós acreditamos que a liturgia é o cume e é o ápice de toda a vida da igreja. Nada supera em grandeza na nossa fé a liturgia. Quando o maestro diz que, olhando as suas composições, a sua vida, estava faltando alguma coisa, isso eu não tenho dúvida que isso é inspiração do Espírito Santo. Ele sopra onde quer e quando quer. E o Aurélio, como qualquer um de vocês que trabalham a música, vocês precisam entender cada vez mais que vocês são artífices da beleza. Vocês são artífices da beleza. O Aurélio, ele não criou essas peças. Ele é o artífice dessas peças. Deus é quem cria. Ele tira tudo do nada. Ele faz acontecer. Faça-se a luz e a luz se faz. Aconteça o vento e o vento sopra.
Abra-se a flor e a flor desabrocha. Mas vocês, artistas, são artífices. Vocês tomam o que Deus criou, a inteligência que Deus deu a vocês, e aí vocês são colaboradores de Deus nesta obra maravilhosa. Por isso, Aurélio, com essas suas peças, ele é artífice da beleza. Ele é cooperador com Deus na obra da criação. Não há como não se alegrar, como o coração não bater em descompasso. Olha, vocês provocam a beleza. É o que eu dizia para o Luciano ontem. Nós seremos salvos pela beleza. E a música é beleza. E, como um bom cristão, ele exatamente sentiu que faltava. Por isso, agora, eu quero dizer para o Aurélio, você não vai tão cedo do nosso meio, mas você pode dizer como o velho Simeão, agora, Senhor, o teu servo está em paz, porque cumpri a minha missão. Você não criou apenas peças, você nos levou a nos aproximar de Deus. E a igreja considera isso desde sempre. A música para nós não é uma brincadeira qualquer. A música para nós é a mais sublime forma de oração. Santo Agostinho já dizia, quando eu canto, eu estou rezando 2 vezes. Então, o Aurélio, com suas peças, estão nos ajudando a rezar 2 vezes. Por exemplo, você cantaram agora o coral, o madrigal cantou o Kyrie. O que é isso? Senão a criatura diante do Criador pedindo perdão. Meu Senhor me purifica, meu Senhor enobrece o meu coração, meu Senhor desce a mim. Eu quero te oferecer o que é de mais sublime, o que é de mais bonito da minha vida. É o Kyrie. Eu me senti criatura limitada, pecadora, mas diante desse Deus grande, fantástico, misericordioso. Então não dá como não se emocionar. E se você observa o jeito do Aurélio fazer a sua regência, ele sai de si. É Deus que está nele e ele em Deus. É um mergulho, Deus adentro. Olha, eu não sei falar essas coisas sem me emocionar, porque isso toca a minha vida e o meu coração. E o Aurélio me ajuda a rezar. Basta olhar para ele, ele já me ajuda a rezar. Que bom. Vamos então continuar com o segundo canto desta missa, que é o Glória. E depois a gente volta.
Wagner Ribeiro, Márcio Aurélio, estão me ouvindo bem? Sim. 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 Vamos trazer o Wagner para esse bate-papo, maestro. Wagner, a gente tem aí, segundo o nosso grande mestre Reginaldo Carvalho, 2 gêneros na música, né? Fale um pouquinho disso e aonde, nesses 2 gêneros, esse estilo de composição, não é? Que é a música sacra e a missa, ela se insere. Bom dia. Reginaldo Carvalho falava que a gente mistura muito a palavra gênero, né? Na verdade, gênero é popular ou erudito, né? Então, nós estamos diante de uma obra erudita, né? Agora, o tipo dela é sacro. Aí é o que todo mundo identifica, mas é uma peça que, logicamente, como muitas outras, são construídas com vivências, eu diria até populares, né? Maestro Aurélio Melo, conhecedor da cultura, principalmente piauiense, ele não deixa de colocar, imprimir na música esse seu conhecimento, né? Certamente aí vem alguns batuques ainda, vem alguma coisa da nossa cultura popular. Mas a peça, lembrando Reginaldo, é uma peça erudita, né, do tipo sacro. Maravilhosa, não é, Luciano Claus? É isso. Maestro, nós temos aí vários compositores que já escreveram missas, né? Aliás, a gente pode dizer que quase todos os grandes compositores escreveram não só uma, mas dezenas de missas nos mais diversos tons, não é isso? Você se inspirou em algum deles? No caso, como é a missa em homenagem a São Benedito, né? Como você pensou essa mistura? A gente vê que tem um pouco de barroco, né? Alguma forma musical do barroco. Fala um pouquinho para a gente. E aonde que a cultura africana e brasileira se mistura nisso tudo? Tá. Bom, eu queria só aproveitar e lembrar aqui o que o padre Toninho falou antes, reforçar também, que tem muito a ver com isso, né? Quando ele fala da presença divina nisso tudo. Beethoven, que também escreveu missas, né?
ele afirmava sempre que o que ele fazia, a obra dele, não era ele exclusivamente, ele disse que Deus soprava no ouvido dele, tá certo? Então, só reforçando isso que realmente o padre Tonil colocou. Olha, a música, ela sempre teve presente todos os atos religiosos. Ela vem desde o início da história, ela sempre teve presente. Você vai encontrar relatos da música em todos esses atos religiosos, seja de qualquer religião. Tá certo? Lógico que a Igreja Católica foi muito envolvida com a música, contratava maestros para dirigir, né, o coro da igreja, aquela coisa toda. Ou seja, foi grande patrocinadora da música. Então, a música sempre esteve presente. Há relatos da música na Bíblia. Então, a música está ali presente o tempo todo, né? O tempo todo. E, com o tempo, a música, os maestros muito sofisticados foram pegando os cânticos das missas e sofisticando demais, e que chegou a uma polifonia complicada até para as pessoas, mas também se transformava em verdadeiro concerto dentro das missas, digamos assim. Tanto que veio Lutero com a reforma e passam rápido, não, acabou. Não, vamos pegar canções populares e botar o povo para cantar. Nós precisamos trazer o povo para cantar. Isso foi mais ou menos parte da reforma de Lutero. Só que, com o passar do tempo, novamente foram colocando músicos para dirigir essas canções populares nas igrejas, nas missas, e colocavam uma introdução muito bonita, um piano muito bem acompanhado, e foi ficando sofisticado de novo. E, de repente, já estava lá concertos dentro da orquestra. Então, a missa é uma consequência disso tudo, né? A missa, essa composição, missa é uma consequência disso tudo. O envolvimento do artista com a sua religião ou com a sua fé transformou essa relação com a igreja numa peça erudita, como colocou aí o Wagner, que é uma peça erudita, embora a mente tenha o conteúdo sacro, mas aí deixou o compositor livre para, de repente, bom, agora eu não tenho mais no que me prender, eu vou atacar aqui de violinos e aqui e tal, ele ficou livre para compor. Então, aí nós temos essa forma que é a missa, que virou uma peça de concerto, mas que representa as principais partes de uma missa, como outra qualquer. Então, como eu coloquei no começo, né, faltava eu compor uma música que mostrasse esse meu lado, que sempre foi um lado ligado à religião. Minha família é muito religiosa, e eu sempre carreguei isso. E esse meu trabalho com a Orquestra Sinfônica de Teresina, tal, que é uma orquestra que tem um envolvimento com a cultura popular, não tinha como também você pegar uma peça dessa, que tem uma forma erudita, e fazer totalmente, exclusivamente erudita. Não, ela tinha que ter envolvimento com a nossa realidade atual. Então, você vai ver que durante os movimentos seguintes, tem elementos nordestinos, elementos africanos. O que é isso? É um pouco também da ideia do Lutero, de pegar e fazer com que aquela coisa não fique muito distante do povo. Então, uma vez o professor Cineas falou para mim, quando terminou de escutar essa peça, ele disse assim: Aurélio, eu vi as pessoas comentando assim, olha, mas isso aí é um baião, isso é uma música nordestina de centro. É justamente isso, tá certo? Então, eu acho que eu fui muito feliz em ter mantido essa essência do lado popular, ter colocado nessa peça, uma peça que representa muito para mim, mas que não foge, tá certo, essa nossa realidade, a nossa realidade cultural, local, social também. Então, é mais ou menos isso, o meu amigo Luciano. Essa peça, ela é erudita, mas ela tem todos os elementos populares que tem muito a ver com a nossa realidade cultural e está na íntegra também as partes principais da missa. Por isso, missa de São Benedito. Muito bem. Como disse Padre Tony Batista, quem canta reza duas vezes, vamos continuar cantando, maestro.
Linda. Esse credo é uma peça de fôlego, hein, maestro? É a parte, digamos assim, mais difícil. Sim, maestro. É dos movimentos, né? É isso aí. Mas eu coloquei nesse final aí, já entra elementos nordestinos, o que eu falei anteriormente, né? Já entra elementos nordestinos, que é uma coisa que gratifica muito, né? As pessoas, apesar de ser uma peça erudita, aproxima muito do povo, né? As pessoas sentem o ritmo tal, e se envolvem também, né, com o credo, com essa oração, e o resultado deixa a gente feliz como compositor. É isso. Temos mais um convidado nessa nossa transmissão, o nosso diretor administrativo da Orquestra Sinfônica, Abel. Abel, teu microfone está no mute. Bom dia, Abel. Bom dia, Luciano. Bom dia ao maestro Aurélio. Bom dia ao nosso querido Padre Toninho. Que bom. Abel, a Orquestra Sinfônica vem nesse período que a gente está vivendo tão difícil, né, no mundo. A orquestra resolveu se mobilizar, utilizar a sua estrutura, a sua credibilidade, e começou a fazer uma campanha, né? Fala um pouquinho para a gente dessa campanha e o que a gente tem conseguido com isso. Exatamente, Luciano. A orquestra, ela tem uma preocupação social também, né? A gente, com essa crise, quem faz arte, quem faz cultura na nossa cidade parou de trabalhar, foram os primeiros que pararam, e
pelo que a gente observa, talvez vão ser os últimos a voltar a trabalhar, os músicos, os artistas, os produtores, os técnicos, todo esse pessoal que geralmente não tem renda fixa, não tem nenhum trabalho, vive do seu trabalho diário. Esse pessoal deixou de trabalhar, e muitos a gente precisa ser solidário, é um sentimento cristão de ajudar o próximo, né? E a orquestra, juntamente com o Palácio da Música, que tem um grande público, que tem pessoas que gostam da atividade da orquestra e tem uma capilaridade por toda a cidade, e a gente iniciou essa campanha lá e tem sido muito satisfatório. A gente tem aqui, está na tela aqui os números da campanha, o número de cestas arrecadado, em recurso financeiro arrecadado. É um processo feito com muita transparência, e a gente já conseguiu estar chegando a 500 cestas doadas exclusivamente para esse pessoal. A gente tem um cadastro e lá tem um perfil social que a gente faz nesse cadastro, faz a triagem, e isso aqui é exclusivamente para as pessoas que trabalham, que vivem da sua arte, da sua renda, ou técnico, ou músico, ou artista, aquelas pessoas que estão precisando porque estão sem trabalho e precisam ser ajudadas de alguma forma. Então, não é para os músicos da orquestra, pelo contrário, os músicos da orquestra estão ajudando a essa campanha. Essa campanha é para os músicos autônomos da cidade, que estão sem renda, que estão precisando de ajuda nesse momento. Quem puder ajudar, quem puder doar, quem se sentir, quem tiver condições de ajudar, seja com alimentos, seja com doação, a gente tem a doação é feita diretamente na conta da Associação dos Amigos da Orquestra, e há toda uma transparência com o uso do recurso. Esse recurso é revestido nas cestas e as cestas são doadas para os artistas. Muito bom. Abel, obrigado pela sua participação. Maestro Aurélio, o senhor estava falando que agora, nesse trecho do credo, começou uma certa mistura, a gente percebeu ali, não é, padre? Uma certa mistura de ritmos, a gente saiu um pouco daquela estrutura clássica europeia, começou a sentir um certo batuque, um atabaque. Maestro? Sim, pois é, eu tinha falado sobre isso aí, né? A partir de agora, ela começa mais esse movimento com a cultura regional, que é uma coisa proposital mesmo, tá certo? Tem a ver, como eu falei anteriormente, até com a própria ideia de mudança da igreja na época, com Lutero, de pegar canções populares e colocar nos cânticos da igreja. Então, a ideia está aí também, tá certo? E também é uma maneira de me identificar mais com o trabalho que eu faço atualmente. Na realidade, eu sou um artista popular. O que eu sei, o que eu aprendi com o povo, aprendi vendo as manifestações da cultura social, e isso está embutido no meu trabalho. E o interessante, Luciano, é que essa missa, que é uma peça atualmente hoje desvencilhada praticamente da igreja, porque ela se tornou uma peça erudita, mas nós tivemos a experiência de fazer um dia dentro de uma missa, né? Dentro de uma missa. E funcionou, e para mim foi muito emocionante. É como se a peça realmente ganhasse sentido ali, ela estando dentro da missa. Porque ela só uma peça erudita, desvencilhada, vira um concerto, mas nós colocamos dentro de um ato mesmo da missa. E uma das igrejas foi justamente celebrada pelo padre Tony, tá certo? O que, para mim, como compositor, tá certo, foi a verdadeira, a arte verdadeira ali, como ela foi concebida. Foi concebida para aquele objetivo, com aquele sentimento. Então, quando ela foi apresentada dentro da missa, ela ganhou realmente mais esse sentido. E eu gostaria de perguntar ao padre Toninho, que celebrou, juntamente com o bispo, na época, se percebeu, se sentiu isso também. Eu, como compositor, senti bastante. Padre Toninho? Oi, filho, estou te olhando. Você ouviu? Posso falar? Claro. Eu ouvi. Olha, o Aurélio, não é ele,
O Aurélio somos nós, é tudo junto, essa criatura. Mas eu queria tomar um gancho de uma palavra. Eu creio que nós não traduzimos ainda muito bem essas duas palavras, erudito e popular. Porque quando as pessoas falam eruditas, já está pensando em burguês, desencarnado, fora da época, lá dos salões de Viena. Mas o erudito, ele se confunde aqui com a beleza, com a plástica. É diferente. Erudito não é coisa de burguês. Erudito é beleza traduzida na arte. Por isso, a gente não pode ter medo dessa palavra de erudito. Repito, não é coisa de burguês. Então, o erudito, o que aconteceu com Aurélio? Ele traz a beleza ao povo e ele leva o povo à beleza. São dois movimentos, não são contrários, não são antagônicos. O artista, como o Aurélio, ele fez, eu trago a beleza da música de Deus para que o povo entenda. E eu levo este povo de Deus em oração ao meu Senhor. É aquilo que nós dizemos na missa, corações ao alto. O artista tem o coração em Deus, na beleza de Deus, e os pés no chão. E os pés no chão. Por exemplo, Glória. Que beleza de Glória. Ele traz o povo com seus instrumentos, com a sua cultura, o pobre, o rico, seja quem for, e ele glorifica a Deus. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te rendo graças pela tua grandeza, pelo teu amor, pela vida que nós vivemos. A mesma coisa o credo, ele confessa da boca do pobre, do negro, do branco, do banqueiro, do gari, que todos confessamos que Jesus é o Senhor. E ele teve ainda a intuição de procurar a igreja de São Benedito e o negro Benedito. Olha, na hierarquia das igrejas de Teresina, São Benedito não é a principal, não é a catedral, nem onde está a sé, mas ela é o coração de Teresina. Até no formato, São Benedito está no coração de Teresina e dedicado a um dos santos mais pobres e marginalizados, que é o negro. O Benedito era filho de pais escravos, vindos da Etiópia, lá para a Sicília. E os pais não queriam ter filhos. Por quê? Porque o filho seria escravo. Quando o dono desses escravos percebeu a tristeza do casal e não ter filho, prometeu, podem gerar, e eu darei a liberdade logo que ele nasce. Então, o Benedito era filho de escravos da Etiópia, lá na Sicília. E ele cresceu analfabeto, sofreu racismo, a marginalização. E ele foi ser, primeiramente, eremita, lá nos escondidos da vida. Só depois, com a reforma dos franciscanos, ele entrou para o mosteiro, lá na Sicília também, como frade, mas não era padre. São Benedito não era padre, não. Ele foi irmão leigo no mosteiro e analfabeto. E ele conseguiu, inclusive, em uma certa época, a todo custo que pediram para ser superior do convento, para ser guardião. Ele relutou, mas aceitou. Interessante, quando ele deixou o cargo de superior do convento, ele voltou para ser cozinheiro. Ele era cozinheiro, mas fazia da cozinha um grande altar de louvor a Deus. O gosto, o paladar, o cheiro da comida, para Benedito, era a oração. E foi isso que o Aurélio pegou. A igreja como centro de Teresina, o coração de Teresina, e o Benedito como gancho. Então, é como se fosse a cozinha do Benedito, que eleva a Deus o seu perfume, a sua beleza e o seu gosto. Ah, se eu pudesse, estivesse aqui perto, eu dava um beijo maior no olho desse Aurélio, porque mais ele me cativa. É um dom de Deus, é o artífice que eu falei. Não é o criador, ele não criou peça nenhuma, ele é o artífice. Deus lhe deu material e ele transformou nesta oração belíssima. É a missa, pelo amor de Deus. Fico feliz. O maestro é um instrumento, não é, padre? É um instrumento. É mais ou menos. Existe um santo teólogo, São Tomás de Aquino, que ele diz que Deus
Deus dá o som e você é apenas o violão. Deus é quem dá o som. Então o Aurélio é o violão de Deus. É o violão de Deus. Vai, Luciano. Oi. Lembrando na cultura popular, Padre Tony, agora eu entendi um verso que eu sempre ouvi cantar nas rodas de São Benedito. Quando as cantadeiras dizem assim: meu São Benedito, cadê seu bastão? Meu São Benedito, cadê seu bastão? Tá lá na cozinha, no pé do fogão. Tá lá na cozinha. Exato. Mas você conhece aquele outro que diz: meu São Benedito, fulô de cajá. Meu São Benedito, fulô de cajá. A moça casar. Mas aí tem a resposta. Meu São Benedito, não faça isso não. Meu São Benedito, não faça isso não. Que a pobre das velhas também são cristãos. Beleza! Luciano, só cortando aqui. Eu agradeço demais. Olha, a presença do Padre Tony aqui realmente para nós é um privilégio. Sabe tudo. Eu disse para vocês. Olha, vai ser um privilégio. Eu, Padre Tony, aqui e tal e tudo. Eu só esperava que ele fosse tão simpático comigo assim. Mas mesmo assim, eu gostaria de voltar à pergunta que eu fiz anteriormente com relação à celebração da missa que ele participou com o bispo, com essa peça. Qual foi a emoção dele? Porque a minha foi a concretização da obra, tá certo? Eu queria saber dele como celebrante. Olha, meu filho, a missa para mim é o centro da minha vida. Eu todo dia peço a Deus para morrer no altar. Eu sei que vai ser um susto para muita gente, mas se Deus me permitisse morrer no altar, era a minha realização plena. E eu me lembro sim daquele dia. Aquilo, meu filho, não foi apenas, diríamos assim, músicas que nós ouvimos. Você colocou no coração da igreja a grandeza do seu mistério. A emoção é do coração, é da alma, é dos sentimentos. Ainda hoje, não foi só naquele dia, não, é hoje também. Porque eu não estou diante de uma peça feita na Áustria, com a competência de um europeu. Eu estou sentindo o Mandacaru, eu estou sentindo o nosso vaqueiro, eu estou sentindo a quebradeira de coco e, ao mesmo tempo, eu estou sentindo o erudito, o sublime, o alto, o grande. Então, aquela emoção, ela continua hoje. E você faz aquilo que Santo Agostinho diz. Você nos leva a rezar 2 vezes, a celebrar 2 vezes, a amar a Deus a 2 vezes e, mais ainda, a morrer Deus adentro. A sua música me leva a mergulhar Deus adentro. É a minha emoção toda vez. Continuemos. Obrigado, Pai Toninho. Obrigado, Pai Toninho. Esse é um momento de glória nessa quarentena para mim, viu? Isso que você está falando. Um momento de glória. Eu agradeço. Eu agradeço a Deus. Continua, Luciano. Continuando, então, vamos ouvir o Sanctus.
Pronto. Estão me ouvindo bem aí? Gislene, Aurélio, Wagner? Sim. Sim. Negócio bonito, viu? Eu aproveitei e botei logo Intiriço no Sanctus, o Benedictus. Temos muita honra de ter aqui a nossa Gislene Daniele, que participou desse trabalho belíssimo com sua voz, como diz Patroni, um instrumento também, não é? Bem-vinda, Gislene. Muito obrigada, a honra é minha, Luciano. Aí, quantas recordações, né? Rever mais uma vez esse trabalho. Lembro dos nossos ensaios lá no Convento de São Benedito, né? Você conduzindo o Vox Populi, as dificuldades. Maestro, Deus e você nos deram um trabalho, viu? Foi trabalhoso em alguns momentos, os ensaios. Esse solo em especial, esse solo que eu fiz, foi o mais difícil até hoje que eu estudei. E olha que eu estudo música desde criança. Então, mais assim, ver a concretização do trabalho, como a gente cresce, né? A gente cresce como pessoa, a gente cresce como musicista. Então, eu é que agradeço essa honra. E esse momento, né, nesse momento tão diferente que estamos passando, né, momento de pandemia, a gente poder de casa ver uma obra dessa, né, se emocionar, é incrível. Eu é que agradeço. Agradecimentos são todos nós. Você lembrou bem, Gislene, a gente estava falando aqui da música do maestro, nós temos que falar da Orquestra Sinfônica de Teresina, desses músicos, né, que a gente pegar uma música que a gente já conhece, que já ouviu, já está ali no ouvido, né, você toca com uma certa facilidade até, dá uma certa inspiração. Mas como a gente pegou essa partitura do zero, nunca foi tocada, nunca saiu, nunca criou forma, nunca criou vida. A vida estava ali, latente, naquela partitura. E você lembrou bem, a gente tem aqui você, Gislene, o Wagner Ribeiro, que também cantou, e eu tive o privilégio de ser o maestro. Maestro não, maestro é o nível aí acima, é só patonia, esse pessoal que é maestro, Aurélio Melo. O regente ali, né? Tive o privilégio de descobrir essa partitura. Eu não sei se você recorda, maestro. O Madrigal estava ensaiando, nós fomos acolhidos, né, pelo convento de São Benedito ali. A gente estava meio sem saber para onde ir, fomos desalojados quando o nosso fundador, o nosso Lindbergh Pires, né, que jesuíta, né, ele saiu de Teresina, foi para Recife e eu assumi a regência. O Aurélio teve uma temporada também como regente, né? E depois a gente foi acolhido pelo Frei Edmilson, que hoje está em Sobral, não é? Se eu não me engano, está morando em Sobral. Fomos acolhidos no convento de São Benedito, né? E chegou um ponto que a gente estava precisando produzir alguma obra, alguma coisa que tivesse uma certa identidade com aquele momento que a gente estava vivendo, né? E eu procurei o maestro Aurélio. Você lembra, maestro? Aurélio, vamos fazer... A ideia era até de fazer a cantata religiosa do maestro Emmanuel. Eu acho que é esse o nome, né? Cantata religiosa. E aí eu disse, Aurélio, você não tem nada aí que você está compondo? Ele disse, rapaz, abriu uma gaveta lá, tem essa missa aqui. Que missa é essa, homem? É a missa de São Benedito. Mas, rapaz... A gente mora no convento de São Benedito, está na igreja de São Benedito, reza para o santo todo dia, tu nunca me mostrou essa peça. Enfim, começou daí, e aí nós pegamos a partitura ali do zero e começamos a ensaiar. Eu lembro muito da primeira vez que o maestro foi no ensaio ouvir o Kyrie. Você lembra, maestro, desse processo? Sim, lembro sim, mas foi muito emocionante, mas eu queria aproveitar para dizer o seguinte, que essa peça... eu estaria satisfeito se ela não tivesse também saído, mas eu digo, pois, eu fiz, está aqui a partitura, um dia ela vai ser tocada. Mas para mim era muito difícil ter que ensaiar com o coral e tudo. Então, essa peça realmente saiu pela participação de vocês, a sua, né, que pegou a peça, o Madrigal Vox Populi, que se... né, colocou à disposição para ensaiar. A Gislene ajudou nos ensaios também. Então, eu agradeço demais a participação de vocês. Senão, seria uma peça que estaria no meu currículo, né? Eu compus a missa de São Benedito, mas ela nunca talvez tivesse chegado aos ouvidos do povo a qual ela foi direcionada, né? Então, isso ficaria faltando. Então, eu agradeço demais a vocês
senão ela não teria realmente saído ao empenho de todos, do convento, que ofereceu o local para ensaiar tudo. A orquestra nem se fala. A orquestra também, para eles, tudo é uma novidade. O pessoal estuda para as formas da música erudita, das músicas europeias. Então, quando você chega com uma peça dessa aqui, eles têm que acreditar demais no maestro para dizer assim, rapaz, vamos fazer. Se o maestro está dizendo que presta, então a gente tem que fazer. Né? E existe também um pouco, entre aspas, da ditadura do maestro que chega impondo. Mas eu queria valorizar também o trabalho da jovem orquestra sinfônica, que topa todos esses desafios, como foi com o João Cláudio, com a cantata, o Concerto pelo Sertão, a missa também foi um desafio e que eles também toparam fazer de forma brilhante. Né? A orquestra ainda estava em processo de desenvolvimento. Hoje, talvez, se a gente colocasse essa peça novamente, a sonoridade já seria outra, mas eu fico muito satisfeita com esse registro e se deve muito a vocês. É um documento histórico, né? Isso foi gravado em 2013, se eu não me engano, lá na Igreja de São Benedito, né? Wagner, você, claro, como todo músico, tem que se virar nos 30, né? Tem que se dar várias voltas por dia em torno de si mesmo para sobreviver nesse mundo, né? Então, você tem uma experiência, como todos aqui, o maestro, a Gislene, você, tanto na cultura popular, na música popular, nessa música erudita, que tem até um certo debate, né, no meio da música, né? Não, erudito como dispatonia, é uma coisa de burguês, vamos chamar de música clássica, mas a música clássica é um período só da música, né? Queria que você falasse um pouquinho, Wagner, para a gente, você cantando ali, e toda a tua história de pesquisador da cultura popular, e a gente percebe, conforme os cânticos vão avançando, essa mistura, né? Começa numa catedral barroca da europeia, passa pela África, nos tambores, e termina numa feira no Nordeste, né? Como diz Patoni, uma boi de vaqueiro, uma banda de música tocando ali pelos coretos. Fala um pouquinho dessa mistura, traz um pouquinho da tua experiência como pesquisador da cultura popular, como que essa obra, o Aurélio, conseguiu misturar todos esses elementos. Luciano, eu estava pensando nisso, o quão é importante, né, esse registro do maestro Aurélio, porque aí no Agnus Dei, ou mesmo no final ali do Santos, eu me senti nos congos de Oeiras, né? Quer dizer, uma expressão, uma prática social belíssima, africana mesmo, aqui no Piauí, e que tem muito, sabe, da nossa história. Quantos negros, quanta força afro, né, brasileira não está representada nessa música, né? Então, assim, é uma viagem, né, a toda uma história que muitas vezes é mal contada, muitas vezes ela é jogada, né, para escanteio. Então, assim, é bonito essa união da arte, né, dessa peça belíssima do maestro Aurélio Melo, conseguir trazer, como você bem falou, todos esses elementos, né, e trazendo com graça, com altivez. Essa música é muito forte, né? O Santos e o Agnus Dei, ele traz sei lá, um batuque maravilhoso, né, onde não tem como não se emocionar. Lembrando que essa característica da emoção é quando mexe com o povo, né? É quando realmente diz alguma coisa. E eu acho que o maestro diz muito essa representação desses elementos, como a gente já falou, né? Africanos, das nossas práticas sociais. Então, esses ritmos, eles vão exatamente para o que o Padre Tony falou, né? Eles vão chamar você para entrar. Não tem como não rezar, não tem como não orar diante de uma exposição sonora dessa. Eu fico muito feliz, eu sempre penso assim, que privilégio, né? Primeiro estar aqui, podendo partilhar com vocês, aí na presença do compositor. Depois eu falo assim, em termos de tempo mesmo, né? Porque, de certa forma, a missa de São Benedito mostra um Aurélio Melo compositor na história, cara. Nós não estamos falando do Piauí, não. Nós estamos falando de história mesmo, de algo que a gente precisa... Não é uma piauiense. É universal. É isso.
Viu? Bom, você falou no Agnus Dei, tem um solo teu, Gislene, no Agnus Dei? Não. Não, Tem? o solo principal mesmo era do Credo. No Agnus Dei, não? Não, né? Tem uma Não, parte. não. É no O Santos solo mesmo. dela, o solo foi no No Credo. 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 No Credo. Credo. Então vamos. A gente já está caminhando para o nosso encerramento. A gente vai ouvir o último cântico, que é o Agnus Dei, e depois a gente volta, inclusive com o Patoni, para a gente dar uma arrematada. Vamos lá no Agnus Dei, pessoal.
terminamos com esse plano belíssimo da Igreja de São Benedito, né, padre? Que coisa linda essa obra. Muito bonito. Olha, meu filho, eu termino assim, encantado com uma coisa que eu percebo. Se vocês observam aí, este abraço entre o erudito e o popular. Vocês observaram como a orquestra ela está de maneira erudita no seu uniforme, o paletó, a graciosidade do erudito. Vocês observam que o coral ele é popular naquilo que ele está vestindo. Inclusive a roupa dos meninos parece um avental. Olha a beleza de Deus acontecendo. E o Aurélio regendo a pessoa humana, o erudito e o popular, para dar graças a Deus. É o cordeiro como cantaram. Aquele fato aconteceu, eu imagino São João, lá na beira do Rio Jordão, com aquela poeira, aquela multidão e tanta gente, de repente vai passando suavemente Jesus Cristo. E ele diz, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro. E 2 discípulos acompanham o mestre e faz uma pergunta, mestre, onde moras? Jesus Cristo não dá o endereço, porque se ele desse o endereço, ele dizia, eu estou morando em Cafarnaum, saindo da porta principal da sinagoga, a 3ª rua à esquerda, na esquina, minha casa. E ele não disse, ele disse, vinde e vede. É isso que o Aurélio fez, colocando para se encontrar com Deus através da música. Ele me eleva a Deus através da música. O erudito está lá no paletó bonito, e o popular está lá no avental, para que tudo concorra para a maior glória de Deus. Vocês me ajudaram a viver este isolamento com mais prazer no dia de hoje. Muitíssimo obrigado. Lindo. Gislene? Paulo, eu queria... Só um instante, Gislene. Você tá fazendo... Eu queria só aproveitar... Sim, tudo bem. Você está fazendo um mestrado com uma temática em cima da obra do maestro Aurélio, é isso? A missa de São Benedito entra nessa... Isso, exato. Fala um pouquinho para a gente disso. Entra. Isso. Pois é, por isso que eu estava aqui querendo pedir a palavra. Então, quando o padre Tony disse que o Aurélio faz, né, essa ponte entre a música e o povo, a música e Deus, então o meu trabalho está falando sobre o Aurélio como mediador cultural. Então, esse tempo todo de trabalho do Aurélio fazendo essa ponte. Então, o Aurélio ainda tem uma característica que nem todo artista tem, que é de fazer com que nós nos sintamos pertencentes também à obra dele. Então, eu cantei, ótimo, mas quem só assistiu também se sente pertencente àquela obra. Cantata gonzaguiana, eu me sinto pertencente a essa obra. Então, o Aurélio tem essa característica do mediador cultural, de fazer essa ponte. Então, ele nos faz sentir um povo, né, um piauiense orgulhoso por estarmos aqui. Então, meu trabalho, ele fala disso, fala da missão do Benedito também, fala do trabalho dele com a orquestra, fala de como ele é um grande educador musical, né, de quantas pessoas ele influenciou e influencia, sendo um educador musical tão brilhante. Então, meu trabalho, ele vai versando sobre isso. E aplausos, maestro. Você merece todas as honras mesmo, porque é um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus. Muito bom. Olha, a gente está com uma audiência incrível, sabe, centenas de mensagens. Não sei se vocês aí que estão no chat comigo estão conseguindo acompanhar. Muitas mensagens para o padre Tony, para o Wagner Ribeiro, o pessoal do Madrigal se manifestando. A Aurélia é um instrumento divino, estão dizendo aqui. Parabéns, Aurélio Melo, toda a orquestra, gratidão, belíssimo, a Edna Souza, a Fátima Mello, tudo que está sobre a terra condensa-se num grito para afirmar a existência de Deus. Nossa orquestra, nosso orgulho. Então, agradecemos a Deus esse momento de oração com a música, a inspiração divina. A participação dos enviados nos deixa com a alma maravilhada, na emoção excelente. Eu queria só registrar também que essa produção que vocês estão vendo, dessa gravação, que foi feita em 2013,
ela foi toda custeada pela Orquestra Sinfônica de Teresina, né, Maestro? É bom que se diga isso. Então, toda essa produção, a produção com as câmeras, com a iluminação, o áudio maravilhoso feito pelo Fábio Mesquita. Eu fiz, além de ter dirigido a parte do musical, do madrigal, ainda fiquei responsável pela parte de direção audiovisual, né? Então, tivemos uma equipe muito grande, com os profissionais daqui de Teresina mesmo. Então, é uma obra totalmente feita no Piauí, em Teresina, com trabalhadores e artistas piauienses. Porém, como disse o nosso querido Wagner Ribeiro, uma obra universal. Por falar nisso, Wagner, vamos encerrar. Eu queria uma rodada final de todo mundo, e a gente vai encerrar, Padre Toninho, com uma Ave Maria, que nesse tempo de isolamento, a orquestra não parou, né, maestro? Os músicos, cada um na sua casa, estão estudando, a orquestra se encontra virtualmente nessas janelas virtuais que surgiram agora nesse período. Cada um grava a sua parte, manda para o maestro junta todo mundo no áudio, e depois a gente junta tudo isso no vídeo. Então vamos dar uma passada final. Eu vou passando aqui, vamos seguir a ordem aqui. Maestro, Gislene, Patoni. Não, vamos encerrar com Patoni, hein? Não, que é isso. Não é todo dia que a gente tem essa chance de trazer. A bênção final. Aurélio. O maestro hoje aqui é o Pai Toninho. O maestro é o Pai Toninho. Ele que está comandando. Eu vou só encerrar rapidamente falando sobre essa gravação, mostrando para o povo essa realidade que a orquestra está vivendo atualmente, que é fazendo esse trabalho social, como a Biel colocou aqui no começo dessa campanha, ajudando outros músicos que passam por necessidade e fazendo esse trabalho. Esse trabalho é muito difícil, viu, Pai Toninho? Porque eu estou sem um contato desses músicos aqui, na emoção da sala, na briga, entre aspas, no bom sentido, dos ensaios. Isso, nós estamos ausentes disso. Então, está cada um ensaiando na sua casa. Então, nós fizemos essa música, que o senhor vai encerrar, que é uma oração, como você falou, que é uma oração cantada, você está rezando 2 vezes. Nós pegamos a orquestra, cada um gravou na sua emoção, porque é diferente da emoção da sala de ensaio, da sala de concerto, onde você está ali, um com o outro do lado, e o público aqui que te passa também emoção. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo, cada um em casa, é diferente, mas nós estamos nos adaptando até aonde essa situação vai. Nós fizemos uma Ave Maria, cada um gravou, e eu juntei, nós estamos juntando a emoção de cada um lá na sua casa, no seu quarto, gravando e colocando numa tela só. O meu trabalho é mais ou menos o que eu faço lá na sala, transmitir através da regência essa emoção, mas só que aqui é uma coisa diferente. Eu pego cada um individual e tento juntar e colocar como resultado final no vídeo essa emoção dividida dos músicos no seu isolamento e passar para as pessoas. Então, esse é o trabalho que a orquestra está fazendo e que o Luciano vai mostrar essa Ave Maria feita nesses moldes. É isso aí, muito obrigado. E, mais uma vez, olha, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que não precisava eu falar, a presença de vocês aqui já engrandece demais o trabalho da Orte. E hoje, então, eu estou muito satisfeito com os elogios de todos, tá certo? Eu agradeço demais, obrigado pela participação de vocês. Até a próxima. Inclusive, essa Ave Maria tem a participação especial da Gislene, não é, Gislene? É nessa, né? Sim, nossa, foi um presente, mais um presente. Mais um presente. Então, eu quero agradecer, parabenizá-los, né? Dizer, Luciano, que esse projeto de fazer essas lives no domingo, no horário que estaríamos no Palácio da Música, né? Voltaremos a estar depois de passar a pandemia. Foi uma ideia genial, parabéns. Com certeza, muito trabalhoso. Então, eu estou muito feliz de ter estado hoje aqui com o Padre Toni,
né, que é um pai espiritual fantástico, Wagner Ribeiro, também um colega muito querido. E eu quero dizer que realmente Deus, quando deixou a arte, ele sabia que essa música, que a arte ia tocar o nosso coração em vários momentos. Então, esse momento onde estamos em casa, muita gente está passando a valorizar mais a música, mais a arte, porque é o que pode nos alimentar também, claro, além da oração. Então, eu só tenho a agradecer, obrigado, Maestro Aurélio, minha gratidão sempre será muito grande, porque se não fosse você me colocar à frente de uma orquestra para cantar aqui no Piauí, eu não teria tido experiências tão lindas, memórias tão maravilhosas. Então, eu me desenvolvi bastante cantando por causa da Orquestra Sinfônica. Agradeço muito ao Cláudio também, como regente no Vox Populi, com todo o trabalho que o Vox Populi dava. Mas, assim, enfatizo muito essa questão do trabalho, porque era um grupo de pessoas que não liam partitura. Então, isso dá um trabalho muito maior para o regente. E o Luciano conseguiu fazer um trabalho, levar o legado que ele recebeu do Pires com muita dignidade, e todos que participaram naquele tempo, eu tenho certeza que tem essa mesma emoção, tiveram ao ver essa mesa. Então, é isso. Muito obrigada, e que espero que fiquem todos bem, e que logo a gente possa estar fazendo esses momentos pessoalmente. Claro, se Deus quiser. Eu só queria relembrar, pessoal, a gente está com essa campanha de arrecadação. Tá, vocês estão vendo na tela, tem um QR Code aqui que você pode, no celular, e você é levado para uma página que você pode fazer a doação na quantidade que você quiser. Mas vocês estão vendo que já ajuda muito nesse momento. Eu gostaria muito que vocês nos ajudassem. Nas redes sociais da Orquestra Sinfônica, no Facebook, Sinfônica Teresina, no YouTube também, Sinfônica Teresina, no Instagram, Sinfônica Teresina. Vocês podem acompanhar, tem os dados de como proceder, de como fazer para participar dessa campanha. Mestre Wagner Ribeiro, essa nossa conversa aqui um pouco desmistifica, né? Essa separação aí, erudito, clássico, popular, não é? A gente, de uma certa forma, junta isso tudo de uma maneira muito bonita, né, não é, Maestro Wagner? Luciano, eu queria agradecer muito aí estar com vocês aqui. É uma honra mesmo, essa palavra do Aurélio é uma honra, né? Com o maestro aí, com o nosso pastor, o padre Tony Batista e Gislene, você agradecer, parabenizar a todos da orquestra, né, que fizeram esse trabalho maravilhoso, e do Vox Populi também, e ainda dizer, hoje é dia de Pentecostes, né? Eu acho que foi Não, ainda não. Hoje é Ascensão. É no próximo, é? É no próximo, hoje é Ascensão. Então, anteciparam tanto os feriados aí, né, Wagner? Que não é Natal, já celebramos até o dia 8 de dezembro, já passou, né? Antecipando um pouco aí esse sopro do Espírito aí no Pentecostes, que a gente possa realmente levar para esse tempo de pandemia aí essa esperança, né? Essa alegria através da música. E eu acho que nada melhor do que uma música dessa, como a gente viu, uma peça que junta todo mundo. A gente vai sair dessa junto, já se disse. Eu acho que é junto que a gente tem que pedir a Deus por esse tempo difícil. Eu agradeço o convite, Luciano. Parabéns à Orquestra Sinfônica de Teresina e a todos. Bom dia. Bom, vamos encerrar então com o nosso pastor, Patoni. Queria imensamente agradecer a sua disponibilidade de ter vindo participar com a gente desse momento aqui. Ficou clara a importância da sua presença. No início ele ficou assim, mas eu vou dizer o quê, meu filho, nesse na live aí? Padre Toninho, eu lhe dou um moto, o senhor segue. E assim, eu acho que foi muito bom. E a gente gostaria, Padre, que a gente encerrasse antes dessa Ave Maria, nesse trabalho muito bonito, feito pela Orquestra Sinfônica e pela Gislene, as suas palavras aí, até de conforto mesmo, que a gente vê pelos comentários, né? As pessoas estão já um pouco angustiadas com toda essa situação e não se vê uma solução, né? Nesse momento, uma palavra balizada como a sua, eu acho que ajuda muito. A nossa parte a gente tenta fazer, que é levar arte, né? Música e cultura. Então, meu filho, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela esta oportunidade, ao seu convite,
a presença deste ícone tão amado que é o Aurélio, a presença desses dois filhos queridos, Gislaine e o Wagner. Eu agradeço esse momento. Para mim, foi um grande dom de Deus. É um grande dom de Deus. E nós estamos vivendo um momento grave, que muitas pessoas ainda não atinaram para a gravidade do momento. É como se nós estivéssemos vivendo uma noite escura dentro de um barco à deriva. Ou como diz o ditado popular, tão comum aí com o Wagner, é como se fôssemos cegos dentro de um tiroteio. Para onde é que nós vamos? Mas nós temos certeza absoluta que Deus não nos abandona. Ele não nos deixa órfãos. Depois da tempestade tem a bonança, sim. Depois da noite escura, eu não tenho dúvida que o sol vai brilhar. E vamos fazer da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa solidão, um salmo de louvor. Vamos transformar tudo isso em salmo de louvor. E para terminar, eu queria lembrar que depois da ressurreição de Jesus Cristo, da sua ascensão, um certo dia, Pedro tomou João e foram ao templo para rezar. E na saída, tudo indica que havia um mendigo pedindo esmolas. E Pedro pôs a mão no bolso, não encontrou dinheiro nenhum. Perguntou João: tu teria uma dracma para me emprestar para dar para esse mendigo? E o João também não encontrou dinheiro nenhum no bolso. E foram saindo. Mas de repente Pedro se lembra e volta com toda tranquilidade e cabeça erguida. Disse: meu irmão, nós não temos nem ouro e nem prata, mas em nome de Jesus de Nazaré, eu te abençoo. Vá em paz. Eu também diria para vocês, eu não tenho nem ouro e nem prata, e nem quero ter. Mas a mesma bênção de Pedro, a mesma bênção de João, Deus me permite deixar com vocês. Então, eu quero deixar de fato a minha bênção para vocês e para todos que nos acompanharam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nada melhor do que terminar com a mãe, Ave Maria. Uma gravação histórica. A música sinfônica de Aurélio Melo.
o canto do madrigal Vox Populi e os timbres da Orquestra Sinfônica de Teresina. DVD Missa de São Benedito. Já à venda na Toccata e no Palácio da Música. Belíssimo. Ah,